O homem que inventou o disco rígido mecânico era um verdadeiro gênio, porque é tão bem projetado. Independentemente de você usá-lo para armazenar seus materiais de estudo ou não, eu recomendo fortemente que você entenda como ele funciona. Os principais componentes de um disco rígido mecânico são um prato giratório de alta velocidade, um braço de cabeça flexível e uma cabeça magnética de precisão. Os pratos são cobertos com uma camada de material magnético para armazenar dados. O braço da cabeça move-se livremente através dos pratos para encontrar a localização dos dados. A cabeça magnética lê ou escreve os dados, e é um design muito inteligente. Note que ela não toca o disco diretamente, mas é suspensa 15 nanômetros acima do disco, o que evita arranhões no disco. O disco é dividido em trilhas concêntricas, e cada trilha é dividida em setores. Cada setor pode armazenar até 4.000 bits de dados. No início de cada setor, há um código de inicialização, que marca o início do setor e o comprimento dos dados. No final de cada setor, há um código de correção de erro, que é usado para verificar se os dados estão corretos ou não. No meio de cada setor, há um código de endereço, que é usado para registrar a trilha onde os dados estão localizados e o número do setor. O restante de cada setor é o próprio dados, que consiste em uma sequência de dígitos binários. Então, aqui está o problema. Como os números binários são armazenados no disco? Bem, na verdade, isso é feito por uma cabeça magnética magnetizando o material magnético no prato. Há uma bobina na parte de trás da cabeça. Quando uma corrente elétrica passa pela bobina, ela cria um forte campo magnético que passa por um pequeno ponto na frente da cabeça e atinge uma área minúscula no disco, chamada célula de campo magnético. Quando a célula de campo magnético é submetida ao campo magnético da cabeça magnética, os átomos dentro dela se alinham em uma direção, criando um campo magnético permanente, o que equivale a armazenar um pedaço de dados. Se o campo magnético da cabeça mudar de direção, a direção dos átomos dentro da célula de campo magnético também mudará, o que é o mesmo que alterar os dados. Então, aqui está a pergunta novamente. Como a cabeça lê os dados no disco? Na verdade, ela faz isso detectando o campo magnético no disco. Há uma camada especial de material no meio da cabeça chamada de pacote de serra, que é composta por camadas alternadas de material magnético e não magnético. Quando a cabeça magnética passa pelo campo magnético no disco, a resistência do pacote de serra muda com base na quantidade de resistência. É possível determinar a intensidade do campo magnético e ler os dados. A cabeça magnética se move pelo disco por meio de um motor. No final do braço da cabeça, há uma bobina, e há 2 ímãs em cada lado da bobina. Quando uma corrente elétrica passa pela bobina, ela cria um campo eletromagnético que interage com o campo magnético dos ímãs para criar impulso para mover o braço da cabeça através do disco, o que é bastante rápido. Ele pode se mover 20 vezes por segundo em diferentes trilhas e pode ser ajustado finamente para permitir que a cabeça localize rapidamente o setor onde os dados estão. Quando a cabeça não precisa ler ou escrever dados, ela retorna para a borda do prato para evitar danos aos pratos. Isso é como um disco rígido mecânico funciona.